Dizem que com este diálogo que o engenheiro Venâncio manteve com o Sr. Chapo no domingo, né? O Venâncio traiu o povo, portanto traiu a causa, há muitos moçambicanos que morreram. Não se esperava que o Venâncio tivesse um encontro sem previamente comunicar aos seus seguidores e tal, para estarem a par dos acontecimentos. Bem, meus caros, é o seguinte, nós temos que compreender que em política há algumas informações que ao trazermos ao público, essas informações podem ir ao nosso favor ou contra o nosso favor. E dali que podem destruir totalmente aquilo que são os passos subsequentes que queremos dar. Um exemplo claro, o engenheiro não informou a ninguém que iria, por exemplo, para Botsuana para encontrar-se com o ex-presidente daquele país, mas os resultados falaram mais altos. O engenheiro não informou a ninguém que iria para Angola, não é? Para aquela reunião que ele teve com a Vida Unita, mas os resultados falaram mais alto. Então, eu não penso que, aliás, no tempo das próprias manifestações em que o engenheiro esteve no exílio, que teve que sair de um país para outro, ele esteve a proteger a sua vida, a sua família, a proteger a causa e também não informava onde que ele estava. A causa manteve e nunca traiu a causa. Portanto, eu não vejo a necessidade de hoje dizer-se que o Venâncio traiu a causa, traiu os moçambicanos, porque não informou previamente o encontro dele e o presidente da República, não é? o Daniel Chapo. Não. O que é que tratou-se nesta reunião? Isto é que é o mais importante. Quais são os resultados alcançados nesta reunião? Isso é que nos interessa como moçambicanos. Aliás, o engenheiro Venâncio sempre disse que eu estou disponível para as negociações, para a conversa, para diálogo. Porque nós temos que dialogar o país, temos que dialogar para o bem dos moçambicanos. Portanto, se existe essa porta aberta de início de um diálogo, por que não avançar? Por que não avançar? Afinal, o engenheiro está a lutar pelo povo moçambicano. Ele teve condições para abandonar há bastante tempo a causa, para trair os moçambicanos há muito tempo. Ele nunca fez. Por que queria fazer isso agora? Numa altura em que pessoas estão presas. Agora, o que eu compreendo é que Venâncio agora, ele está a lutar, portanto, existe a causa, mas também existem milhares de pessoas que estão presas, estão nas cadeias, e são pais e mães de família, são pessoas doentes, e eles precisam de uma assistência urgente. Temos centenas de pessoas que foram mortas. E há pessoas que ainda estão sendo mortas, há pessoas que ainda estão a fugir para poupar a sua vida. Então, nós temos que pensar nessas pessoas. Pensar nessas pessoas. Então o engenheiro pensou nessas pessoas. Disse, não. Anamalala. Agora a causa vai continuar? Com certeza a causa continua. Ele continua a lutar. Mas temos que parar com a violência. A violência deve parar. As mortes devem parar. Eu penso que é isso que o engenheiro está a lutar agora, para que não moram mais pessoas. É polícia, é civil, todos eles são filhos, nascidos deste país, são filhos desta pátria. Tem pais, tem mães. Todos nós. Então, vamos continuar na causa? Sim. Qual é a causa? Libertar Moçambique. Igualdade. Divisão dos recursos. Criar condições para que os moçambicanos tenham pão na mesa. Entre várias outras frentes que vão ser levantadas. Portanto, meus irmãos, Venâncio não é um homem de trair a causa. Venâncio não é um homem de trair a confiança dos moçambicanos. Continua-se na causa, vamos libertar Moçambique. Olá, inscritos do canal Verdades da África. Hoje viemos reagir a mais um vídeo. Será que Venâncio Mondlane traiu a causa? Será que a atitude de VM7 de ter escondido, de ter reservado a informação de que ia se encontrar com Daniel Francisco Chapo pelas 21 horas de domingo que passou já agora? Será que essa atitude de Venâncio Mondlane pode ser classificada como uma traição? Vou tentar tecer alguns comentários sobre isso e também falar a minha opinião. Mas antes eu também quero pedir que você colocasse a sua opinião nos comentários. Será que nós podemos classificar essa atitude de Venâncio Mondlane como uma traição ou é um exagero da parte de alguns moçambicanos que acreditam que VM7 devia ter informado logo no momento que recebeu o convite de Daniel Chapo? Naquele momento Venâncio Mondlane devia fazer logo uma live, informar ao povo e deixar claro tudo o que deve acontecer. É o seguinte, primeira coisa que Venâncio disse na live após o encontro com Daniel Francisco Chapo é que houve um intermediador. Eu acredito que esse intermediador seja alguém mais velho do que os dois, porque geralmente esse tipo de conflitos, nós sabemos muito bem que nós jovens temos sangue que ferve muito e tomamos decisões precipitadas e às vezes tememos ou recusamos-nos a aproximar para o diálogo. Eu acredito que seja alguém mais velho e uma pessoa influente que tem tanto proximidade ou uma
respeito de VM7 também tem respeito do Chapo, né? Então essa pessoa serviu dele de ligação entre os dois. Outra coisa, eu acho que se por acaso esse encontro fosse informado antes que acontecesse, ia criar muita expectativa, porque uma vez que os moçambicanos, nós estamos num momento de instabilidade. Qualquer coisa que remete a encontros entre Venâncio Mondlane, naquele momento em que os moçambicanos estavam com o coração muito, um sangue a ferver. É isso que eu estou a tentar dizer aqui. Porque a verdade é o seguinte: tudo o que aconteceu ao longo das manifestações ainda é uma mágoa no coração dos moçambicanos. E muitos moçambicanos não queriam ver o encontro entre Venâncio Mondlane e Daniel Chapo. E ia se levantar muitas teorias sobre isso. Então, como forma de fazer com que esse encontro acontecesse sem nenhuma interferência de opiniões, talvez de fora, Venâncio Mondlane optou por aproximar a este encontro sem informar o seu público. Claro que muitas pessoas ficaram revoltadas pelo fato de Venâncio Mondlane não ter aproximado a sua audiência para esclarecer realmente o que se conversou. Aliás, o que haveria esse encontro entre Daniel Francisco Chapo e ele, o VM7. Mas eu acho que isso é o de menos, como o jovem no vídeo disse. Isso é o de menos. O mais importante são os frutos que esse encontro irá dar no futuro. Se for informado antes ou depois, aí já não vem ao caso. Mas a verdade é a seguinte, que o encontro entre Daniel Chapo e Venâncio Mondlane não deve configurar uma traição por enquanto. Por quê? Nós devemos esperar os resultados dos encontros, porque tem pré-acordos que foram feitos, como a liberação das pessoas que foram presas, assistência aos feridos e também a ajuda às pessoas que perderam seus entes queridos, entre outras coisas que Daniel Chapo e Venâncio Mondlane tiveram consenso, como VM7 deixou bem claro. Agora, isso é questão, é claro, isto vai beneficiar a população moçambicana, mas algo deve estar bem claro: devem haver prazos para o cumprimento de todas essas medidas, porque promessas que não estão no papel dificilmente podem ser cumpridas. O importante agora é que essas promessas sejam cumpridas num prazo em que foram estabelecidas. Isso é que é importante. Os moçambicanos estão muito ansiosos para ver novos resultados, para ver Moçambique a desenvolver e para ver que essas medidas já serem cumpridas. Eu acho que é uma oportunidade também do partido que está agora a controlar o Estado de se redimir de certa forma. Claro que os moçambicanos estão muito revoltados com o partido no poder. Tudo o que aconteceu é responsabilidade das pessoas que dirigem os Estados. Todas aquelas atrocidades que a polícia cometeu ao longo das manifestações não tiveram culpados. Aquilo também foi algo que deixou uma mágoa no coração dos moçambicanos. E qualquer aproximação naquele tempo de calor, naquele tempo quente, ia fazer com que Venâncio Mondlane sofresse alguma turbulência antes de se encontrar com Daniel Chapo. Talvez para evitar esta situação, o VM7 optou por não falar. Eu acho que algumas pessoas também do círculo próximo do Venâncio Mondlane foram apanhadas de surpresa perante esta situação do VM7 e se encontrar com o Chapo. Todos nós praticamente fomos encontrados de surpresa ao ver a foto dos dois já apertarem a mão naquilo que é na página do presidente da República, né? E do Estado, nesse caso, etc. Mas o importante agora é se aguardar e perceber quais são os prazos que os dois combinaram para que as coisas que foram acordadas aconteçam. Porque, pessoal, eu digo sempre, o foco nem são os dois políticos. Se encontram sem segredo, se encontram depois. O que deve acontecer é que tudo que é decidido, por mais que seja em segredo algumas vezes, tem que beneficiar o povo. E tudo deve estar à disposição do povo moçambicano. O povo moçambicano deve saber-se exatamente o que dialogou-se, o que está na mesa neste momento. Porque o mais prejudicado nisto tudo são os moçambicanos que perderam entes queridos, que estão feridos nesse momento, perderam seus estabelecimentos comerciais. Muitos jovens ficaram sem emprego ao longo desse tempo das manifestações. Isso é que desperta a revolta dentro da população. Os políticos são nossos empregados. Venâncio Mondlane é um representante do povo. Então, tudo que ele deve acordar ou deve concordar com o Daniel Chapo deve ser para beneficiar o povo moçambicano. E esse fato dele ter colocado esse encontro não público inicialmente não configura uma traição.
situação. Simplesmente, talvez, é uma forma de reservar a sua mente para chegar naquele momento fresco e talvez sem ânimos exaltados. Porque naquele momento, se por acaso o moçambicano soubesse que Venâncio Mondlane ia se encontrar com Daniel Chapo, nós tínhamos o sangue a ferver. Estavam muito revoltados, principalmente com as últimas ações da polícia no dia 18 de março, anterior também ao atentado que aconteceu. São coisas que deixaram os moçambicanos extremamente revoltados. Jovens perderam a mandíbula ao longo desse tempo aqui. E são coisas que revoltam cada vez mais os moçambicanos. Gás lacrimogêneo nas residências. Há muitas pessoas que não queriam que essa aproximação, queriam para se tomar o poder à força, que será um caminho que só ia fazer com que Moçambique tivesse a perder cada vez mais, tivesse a perder. O que deve acontecer nesse momento é que nós devemos cobrar do Venâncio Mondlane aquilo que ele prometeu ao longo das lives ao povo moçambicano. Porque VM7, além de ser um político carismático, um político amado pelo povo moçambicano, ele é um servidor do povo. Ele se colocou como alguém que quer servir ao povo moçambicano e quer fazer com que esse povo que já sofre há muito tempo com promessas que não são cumpridas, que tenha pelo menos uma almofada de ar fresco neste momento. Mas para isso, há coisas que nós devemos abrir mão. Talvez uma das condições para se aproximarem do diálogo também foi manter esse encontro inicialmente em segredo para depois se postar já mais tarde. Pode ser uma pré-condição para que isso aconteça. Mas, se VM7 percebeu que os jovens estavam a perder a vida e tinha que se tomar uma atitude, eu acho que essa foi a atitude mais acertada que Venâncio Mondlane ia ter. Porque de que adianta nós estamos a trabalhar com orgulho? Eu sei, existe muita mágoa por parte dos moçambicanos. Não vamos esquecer o que aconteceu. Deve haver justiça para aqueles que foram injustiçados. Isso deve ficar bem claro. Mas há momentos em que nós devemos pensar com a razão e deixar um bocado o orgulho de lado. Eu sei que isso fere muito aquelas pessoas que tiveram, de certa forma, perdas significativas. É muito importante. Mas eu acho que Venâncio Mondlane pensou pelo povo e pelos seus seguidores que estavam a ser perseguidos. Ele viu que não, nós devemos tomar uma atitude. E essa oportunidade de esse pré-diálogo entre o presidente do Conselho Constitucional, como Venâncio, aliás, colocado pelo Conselho Constitucional, como Venâncio Mondlane disse, vamos lá aproximar e ver o que dá. Ele chegou lá, Daniel Chapo se mostrou alguém que verbalmente até deu ideias sobre como é que pudesse melhorar as medidas de VM7. Mas VM7 disse muito bem, eu vou porque eu quero beneficiar o povo moçambicano. Esse é que é meu real objetivo neste momento. E nós, povo moçambicano, esperamos que isso aconteça. Não se distraia, Venâncio Mondlane. Sempre focado naquilo que o povo confiou em si para poder fazer. Muito obrigado. Coloque nos comentários a sua opinião. Não esqueça, o lema do canal é olhar a África em uma perspectiva africana. Tchau.